Bom dia, Minds! Olha, ainda bem que o ano de 2020 acabou. Ufa, que sufoco, não é mesmo? Mas engana-se aquele que pensa que só porque o nosso planetinha, o nosso pálido ponto azul, como diria Carl Sagan, deu uma volta ao redor do Sol e daí magicamente os problemas vão se resolver. A gente sabe que não é bem assim. E vai depender da gente agir para que consigamos de fato mudar aquilo que a gente vem carregando desse ano tão diferente, maluco e difícil e também desafiador que foi 2020. Tá bom, mas o que a gente precisa fazer para de fato ter alguma melhora nesse mundo, enxergar algo assim? E como é que a gente pode se manter positivo e otimista no meio de tanta merda? Ou melhor, sofrimento, angústia, desespero, doença. E há esperança pra gente? Será que temos condição de fazer essa mudança de fato? É claro que eu vou falar para você o que eu sempre falo, que é a gente precisa entender e treinar a nossa mente, porque ela é aquele elemento que tanto cria soluções como os problemas do nosso mundo. Mas existem certos condicionamentos e mentalidades que nós aprendemos ao longo da vida e que vêm da sociedade, do coletivo e que fazem com que nós pensemos de uma maneira e que leve esse mundo a estar do jeito que ele está. Ou seja, se nós conseguirmos entender quais são essas pressões psicológicas e essas mentalidades, nós podemos sim mudar o jogo. Você quer saber quais são e como fazer isso? É este o assunto desse vídeo. Mas antes, deixa o seu like, deixa o seu comentário, ajuda a gente a compartilhar e a levar esse conteúdo para mais pessoas, pois assim nós juntos podemos transformar esse mundo para melhor. Os nossos ancestrais humanoides, eles não tinham uma mente capaz de entender um futuro distante. Ao contrário de nós, que podemos imaginar futuros profundos e mais de longo prazo. E é isso que distingue, ou mesmo diferencia a gente dos outros animais. E também a ideia de que nós entendemos que a nossa existência é um mero lampejo no meio de uma vasta linha do tempo. Realmente a gente pode ter essa capacidade mesmo. Mas raramente ela está sendo empregada na vida diária. Nós perdemos um pouco aquela ideia de que a gente consegue ver um futuro com clareza, uma visão às vezes até positiva da realidade, e ficamos presos nesses ciclos de incerteza de curto prazo, com informações negativas e que realmente geram essa ansiedade, esse estresse muito exacerbado, e isso que a gente experimentou em 2020. Por acaso você não perdeu noites de sono, ficou estressado ou estressada e viveu com um pouco de ansiedade durante esse ano todo? Se então fôssemos dar um diagnóstico do que está acontecendo com a humanidade hoje, eu diria que nós sofremos de uma visão curtoprazista muito perigosa, que nós desenvolvemos principalmente ao longo das últimas décadas. É uma falha coletiva em conseguir olhar mais adiante e se entregar ao medo, à ansiedade, à depressão e então usarmos das antigas maneiras que nós tínhamos de resolver problemas, mas aplicada aos novos problemas, ou seja, não vai funcionar. E hoje em dia nós temos muito acesso à informação, temos um alto padrão de vida e ao mesmo tempo não conseguimos olhar além do próximo ciclo de notícias, da próxima eleição ou talvez até do próximo trimestre. Como é que a gente explica essa contradição? De ter a nossa visão tão presa no curto prazo, às vezes até no agora, e a nossa mente com um processo de divagação e pensamento sem sentido, muitas vezes gerando ansiedade, aquelas coisas todas que a gente já sabe. Ter a capacidade de manipular conceitualmente o tempo pode ser aquilo que nos diferencia dos outros animais. E os nossos ancestrais mais próximos desenvolveram algo que os biólogos evolucionistas chamam de viagem mental no tempo. Podemos construir teatros mentais que representam cenas ou personagens do passado ou cenas hipotéticas do futuro. Só que a velocidade que nós experimentamos na mudança e o excesso de informação nos levam a desenvolver uma espécie de presentismo, que é um mindset, uma mentalidade que não nos deixa olhar ou perceber as reverberações das nossas ações e invenções no longo prazo. Nós ficamos muito focados apenas no curto prazo e naquilo que eu posso tirar para mim, de proveito próprio.
Você pode ver isso nos negócios, quando os relatórios trimestrais de resultado impulsionam ou incentivam os CEOs a pensar mais nos investidores ou no curto prazo dos investidores do que na prosperidade de longo prazo da empresa. Você pode ver isso nos líderes políticos, em que eles estão mais preocupados com a próxima eleição e com o que pensa a sua base do que na saúde a longo prazo da nação. E você pode ver isso também no nosso fracasso coletivo em lidar com riscos e problemas de longo prazo, como as mudanças climáticas, a resistência a antibióticos, as guerras nucleares e tantos outros problemas que nós enfrentamos. E esses riscos tornam cada vez mais importante que consigamos estender essa nossa perspectiva para além da nossa própria vida. E nunca as nossas ações estiveram impactando tanto o futuro quanto hoje. E como argumentou o filósofo de Oxford, Toby Ord, ele disse que esse poder de moldar o futuro não é acompanhado de previsão ou sabedoria. Mas, se nós conseguirmos entender essas pressões psicológicas e essas mentalidades que fazem com que nós desenvolvamos essa visão curto-prazista ou vivamos nesse presentismo, nós podemos sim, no nosso dia a dia, começar a desmontar essa mentalidade. Então ter uma visão um pouco mais clara do futuro e as nossas ações fazerem mais sentido. E eu vou deixar aqui algumas dessas pressões psicológicas e essas mentalidades para que você possa pensar a respeito e começar a mudar isso na sua vida a partir de hoje. Então vamos lá. Primeira forma de condicionamento é a projeção do passado. Os eventos mais marcantes da nossa vida e aqueles que são mais carregados de emoção tendem a dominar o nosso pensamento. E somado ao fato de que nós usamos as lentes dos eventos mais recentes para construir a nossa visão de futuro, nós sim podemos construir ou acabar construindo visões de futuro mais obscuras. E quando nós acreditamos, ou seja, nós solidificamos essa imagem de tanto pensar naquilo, a sua mente acredita na imagem. E isso faz com que você acabe se preparando para esse futuro obscuro ou catastrófico. Ou seja, se você ficar alimentando a sua mente com notícias e informações negativas e catastróficas, você vai acabar criando um futuro igualmente negativo e catastrófico e se preparando para ele. Olha, isso é bem verdade. Tanto é que recentemente, numa matéria da revista Forbes, eu vi um número meio alarmante, que houve um aumento de 2000% na procura de bunkers de luxo. Ou seja, as pessoas estão tentando aí buscar como sobreviver a um futuro catastrófico. Pois é essa informação que eles têm para trabalhar e, obviamente, eles têm que se preparar para aquilo. Veja só você. Segunda pressão psicológica é a vida hiperconectada. Com a aceleração da tecnologia, nós estamos experimentando uma aceleração da nossa vida em igual proporção. E isso impacta diretamente o nosso trabalho, que fica cada vez mais cheio. Nós podemos transformar o trabalho hoje em algo interminável. Nós também começamos a treinar nossa mente a pular de uma tarefa para outra e começar a sobrecarregar a nossa atenção, imaginando que a gente consiga aí fazer duas coisas ao mesmo tempo, porque a gente não consegue. E o sucesso nesta vida, ele demanda que a gente acelere mais ainda. Só que o trabalho e as tarefas diárias necessitam da nossa atenção, ou seja, necessitam que nós desaceleremos para conseguirmos estar presente com aquilo que estamos fazendo. Então, se nós não aprendermos a darmos pausa em alguns momentos do dia, a observar, a conseguir olhar as coisas de fora e tomarmos melhores decisões, nós não vamos conseguir criar nenhuma visão de futuro que seja positiva ou clara. E a terceira pressão psicológica é a falta de responsabilidade. A natureza acelerada da vida no século XXI também diluiu a responsabilidade pelas nossas ações. O mundo moderno tornou mais fácil nos desconectarmos e desligarmos das consequências e da responsabilidade. Olha, e isso é bem verdade, porque a gente acaba comprando coisas e nem sabe de onde veio quem fez. Por exemplo, pega você o último produto que você comprou recentemente. Qualquer coisa. Você sabe de onde veio? Se a empresa que fez esse produto tem políticas com relação ao meio ambiente, se faz coisas sustentáveis, trata bem os funcionários, a gente não sabe nada disso. E no geral nós não estamos preocupados.
Queremos coisas com menor preço, entregue da forma mais rápida e não nos preocupamos com nada disso. Mas está na hora da gente começar a se preocupar, né? Quando as comunidades eram pequenas, os bens eram locais e as responsabilidades sociais eram mais tangíveis, as coisas eram bem diferentes. Pois séculos atrás as pessoas não precisavam se preocupar com os danos causados pela agricultura industrial, pelos resíduos atômicos, pelo plástico oceânico, pelo carbono atmosférico e tantas outras heranças malignas pelas quais nós somos coletivamente responsáveis, mas não individualmente culpados. Nós precisamos achar maneiras de tornar essas responsabilidades mais visíveis e, em última instância, responsabilizar pessoas. Quarto e último ponto são as métricas do presentismo. Hoje as métricas dominam a forma com que nós conduzimos os negócios. Transformamos pessoas e comportamentos em números. E nós temos diversas estatísticas de crescimento, pontuações de eficiência, retorno do acionista, ROI, KPI, PIB. E quando mal enquadradas, e geralmente são, essas metas nos levam a gerar o tal do presentismo e até encorajam comportamentos mais egocêntricos e imediatistas. Vamos pegar um exemplo comum que acontece nas empresas, ou seja, se a gente tem lá a nossa meta do quarter, né, do trimestre, a meta anual, e a gente tem que cumprir essa meta. Então a gente vai tirar o máximo possível daquela equipe, das pessoas, ou se está numa fábrica, das máquinas, e a gente geralmente não quer saber o que vai deixar para o próximo que virá. Né? E esse tipo de pensamento tem muito a ver com a métrica. Você está sendo desafiado a fazer o melhor possível para atingir aquela pontuação, independente do que você faça, para que você possa subir na sua carreira. Então veja como todo o sistema e a cultura organizacional está moldada para que a gente tenha o pensamento presentista, imediatista e comportamento mais egocêntrico. Para escaparmos dessa visão de curto prazo, é importante que consigamos rever as nossas metas e, principalmente, redefinir o que é sucesso. Por acaso, essas metas novas, elas encorajam pensamentos de longo prazo ou apenas os ganhos atuais? Conseguir identificar os fatores que promovem essa visão curto-prazista e imediatista em nossas vidas é apenas o ponto de partida. Nosso maior desafio neste século será transformar a nossa relação com o tempo. Durante 2020, o nosso presentismo foi levado ao extremo e as normas culturais desafiadas. Talvez não haja melhor momento para nos perguntarmos que futuro é esse que nós realmente queremos criar. E que essa crise causada pela nossa visão de curto prazo seja apenas aquilo que precisávamos para poder crescer. E eu quero te desejar um excelente ano de 2021. Eu espero que você tenha aprendido todas as lições dolorosas de 2020, ressignificado todas aquelas situações negativas para que isso possa servir de algo que vai te impulsionar a criar futuros melhores para você e para as pessoas à sua volta, porque assim a gente ajuda o mundo. E novamente, deixe seu like, comente, compartilhe esse conteúdo com mais pessoas, assim você ajuda a gente a levar mais disso, mais desse despertar para outras pessoas. E eu te vejo no próximo vídeo.